Então a Bíblia diz, nesse capítulo 4 de Mateus, que o diabo existe. Tem uma outra questão teológica que é muito debatida, e eu uso como resposta quando sou questionado acerca disso, esse capítulo 4 de Mateus. Uma outra questão que surge, algumas correntes de pensamento, algumas correntes teológicas dizem que Cristo, quando viveu nessa terra, ele era Deus. Não, ele era Deus, pastor. Porque, né? E tem que explicar. E uma outra forma de pensamento diz que ele era Deus e que ele era homem ao mesmo tempo. Ou seja, ele tinha parte homem falando e parte Deus falando. E alguns até mostram textos. Olha, aqui ele falou como homem, e aqui ele falou como Deus. Aqui como homem, aqui como Deus. Existe uma terceira forma de pensar. Que ele veio e ele era 100% homem. E das três formas de pensamento, aqui eu acredito, e uso esse texto como base, é que Cristo, quando ele veio como homem. Pois ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele deixou a sua glória no céu e veio sobre a terra para morrer pelas nossas vidas. Só isso? Não. A Bíblia diz em Tiago que Deus não pode ser tentado, que ninguém pode tentar a Deus. Eu entendo ler esse texto que Jesus foi tentado, porque já diz o título na sua Bíblia, a tentação de Jesus. Ninguém pode tentar a Deus. Jesus, quando veio nessa terra, ele era homem. Sangrou como homem. Sentiu fome como homem. Sentiu frio como homem. Até mesmo na sua hora de mais luta, ele falou: Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice. Mas se não for, Senhor, que seja feita a tua vontade. A grande diferença é que ele não pecou, porque dentro dele estava o Espírito de Deus. Aleluia. Esse texto diz, vamos entrar no texto, além dessas duas questões que eu já apresentei, esse texto mostra que Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 3, você vai ver que Cristo, ele tinha acabado de descer as águas. E alguém pode dizer: pastor, ele foi batizado e a luta começou na vida dele? Não, isso, não entendo dessa forma. Cristo, quando ele foi batizado, Mateus capítulo 3 fala que aquela cena foi uma das cenas mais marcantes do ministério de Cristo. Ele, aos 30 anos, vai até João Batista para ser batizado. E a Bíblia diz que João Batista, ele falou: eu batizo com água, mas virá alguém maior do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés. Enquanto ele falava isso, ele olhou adiante, e ele viu Cristo vindo na direção dele. E quando ele olhou nos olhos de Cristo, na mesma hora, o Espírito que estava em João Batista comunicou: ali está o Filho de Deus, ali está o poder de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, como um grande profeta, ele falou: a promessa se cumpriu. Aí está o Cristo, Filho de Deus. Jesus, quando se aproximou, Jesus falou: João, me batize. Não, Senhor, é eu que tenho que ir até ti. O Senhor veio a mim para eu te batizar. João, vim para cumprir a palavra, me batiza. E João aceitou batizar Cristo. E quando Jesus entrou nas águas para ser batizado, queridos, ele foi colocado nas águas, batismo de imersão. Quando ele foi retirado das águas, a Bíblia diz que no exato momento, o céu se abriu sobre ele. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Cristo. E uma voz dada do céu dizendo, uma voz audível, todos ouviram, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer.
Sabe por que Jesus passou por uma grande luta? Porque ele foi reconhecido como Filho de Deus. Porque o próprio Deus declarou: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Você pode ter certeza de uma coisa, que a tua comunhão com Deus, que você buscar a Deus, que você ter intimidade com Deus, fará com que pessoas te odeiam, te persigam, porque a presença de Deus incomoda o nosso adversário. Ele é batizado. E a Bíblia diz no versículo 1 que pelo Espírito, e o Espírito está com letra maiúscula. Quando você lê na Bíblia Espírito com a letra maiúscula, entenda, é o Espírito de Deus. Fala para quem está ao seu lado. Foi o próprio Espírito de Deus que levou Cristo. Fala com mais técnicas, fala com mais convicção. Diga para ele: foi o próprio Espírito de Deus. Foi o próprio Deus, o Espírito de Deus, que conduziu Jesus. E conduziu o Senhor para onde? Que diz o versículo 1? Para onde? Para onde? Para um deserto. Ele foi levado ao deserto com qual propósito? O que diz aí? Para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus permitiu com que Cristo fosse levado ao deserto. Sabe o que eu entendo nesse texto? Uma grande verdade. Que até as lutas que nós passamos, que até os problemas que nós estamos vivendo, é por uma permissão de Deus. Deus permite, muitas das vezes nós passamos por desertos, por crises da nossa vida. Com qual propósito, pastor? Para você reconhecer a grandeza dele, para você se purificar, para você se esvaziar de si mesmo, para você reconhecer que não é nada sem a presença de Deus. Eu poderia citar vários desertos da Bíblia. Poderia começar lá no Gênesis. O deserto que Jacó esteve. Deserto de Arã. Quando ele sai da sua terra para as terras de Padã Arã, ele passa pelo deserto de Arã. E por que ele passou naquele deserto? Porque Deus queria trabalhar na vida dele. Porque Jacó tentou era enganador, queridos. Era um homem com caráter corrompido, mas ele foi levado para aquele deserto para ele ver a glória de Deus sobre a vida dele. Poderia citar o livro do Êxodo, do povo que ficou 40 anos no deserto, por justamente não valorizar a fidelidade de Deus, por não reconhecer a presença de Deus com eles. Poderia citar tantos outros homens da Bíblia que passaram pelo deserto. Eu não sei pela luta que você está passando. Talvez você está passando por uma luta financeira. É para você reconhecer que precisa de Deus.